vamos lá. Hoje, o dia hoje tá tremendo. Vamos lá. Expo Social na Expo Cristã 2025. Stand repleto de alegria. Tem um cara que faz a diferença no Rio de Janeiro. Hoje é dia da galera que faz a diferença. Hoje é dia de gente que promove benefício na vida das pessoas. Eu tô recebendo aqui, galera, ó, nada mais, nada menos que uma lenda, um cara que onde passa todas as pessoas querem cumprimentar pela sua história, pela sua trajetória. Leniel Borel. Opa, obrigado. Vamos lá, mano, que maravilha, que prazer ter você aqui. Deixa eu falar um pouquinho Uma e honra, depois Dani. eu calo, Por depois favor. eu me Não. calo, que eu só quero ouvir. Mano, vou falar pra você. Eu tava conversando, inclusive com você. Deus, ele usa pessoas, ele levanta pessoas. Eu creio assim, você crê. Nós estamos de uma Expo Cristã. E respeitando a tua dor, ok? Eu entendo que Deus te levantou, cara, para que você fizesse a diferença para uma geração. Eu quero louvar a Deus porque eu te conheci. Eu quero louvar a Deus porque eu tenho o privilégio de estar por esses dias, principalmente perto de você. Eu quero te ajudar no que eu puder te ajudar. Porque de verdade, você é uma pessoa que é como um outdoor, cara. Você é transparente. Você comunica quem você é. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, de poder bater esse papo com você. Beleza? Obrigado. Deixa eu dar um stop aqui e deixar você falar. Nada, pra mim é uma honra estar aqui ao seu lado. Expo Social, do que eu já sou fã. Trabalho bonito, né? Só quem conhece esse trabalho na prática, quem já teve nessas corridas aí maravilhosas. Eu já ganhei medalha, então assim, eu sou... já faço parte dessa E hoje história. vai ganhar troféu. Uau! É isso, o Bispo Silva, pra mim é uma honra estar aqui, né? Falando para o povo de Deus, da Expo Cristã 2025. Eu acho que é isso, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E quando Deus nos uniu, nesse momento, em outros momentos, é porque temos um propósito e a gente não consegue enxergar lá na frente, mas Deus sabe de todas as coisas. É muito difícil levantar, continuar a caminhada depois de tudo que passei, tudo que passo, né? Não é fácil perder um filho. A Bíblia fala que Davi perdeu um filho, né? Fruto do pecado dele com Batseba. E ali, né, o profeta fala com Davi, entrega a mensagem, fala de que ele iria perder um filho, e Davi veste pano de saco, ele jejua, ora, e nada disso impediu do pior na vida dele. Entretanto, né, Deus leva o filho dele, Deus que consegue olhar lá na frente, e a partir disso, do arrependimento de Davi, ele vai lá, se alimenta de novo, bota uma outra veste, se deita novamente com Batseba e nasce Salomão, do qual a Bíblia fala que não houve na história ninguém mais sábio do que Salomão. Deus honra Davi dessa forma, né? Davi que tinha muito sangue, Salomão entra em Israel novamente com uma nova geração. Então, o que tem lá na frente eu não consigo enxergar, mas Deus sabe de todas as coisas. Só que seu amigo paga um preço de sangue, um preço muito difícil. É muito difícil continuar a caminhada sem o meu filho. E a gente viu, entendeu, eu sei que eu dobro meu joelho todo dia, e é por isso que eu tô aqui, de que a gente precisa ajudar, lutar por outras crianças. Sem ser nada, a gente viu a Unicef nos procura, são 33 crianças assassinadas todos os dias no nosso país. São 33 Henri, 33 Isabela Nardoni, 33 Bernardo Boldrini, 33 menino Maio, que eu ficaria aqui o dia inteiro falando. Mas quem vai falar da menina Radassa lá de Nova Iguaçu? Sim. Outros que foram praticamente muito pouco citados, a imprensa não relatou, não noticiou. E a estatística mostra que a violência está institucionalizada. Hoje é perigoso ser criança no Rio de Janeiro. É verdade. E isso, ninguém falando, ninguém lutando. E eu entendi o meu propósito. O Henri se sacrificou para salvar milhares, se não milhões de crianças. É isso que eu creio. Se o céu é das crianças, Jesus falou isso, né? Que o céu é das crianças. Eu vou encontrar meu filho de novo um dia. E assim como Davi, que me dá essa resposta, ele também fala que nada adiantava mais fazer
nada traria o filho dele de volta, nada que eu fizer vai trazer o Henrique de volta. Muito pelo contrário, o que eu estou fazendo aqui hoje é que me vai fazer encontrá-lo novamente. E eu tenho certeza do fundo do meu coração, como vai anoitecer, como amanhã vai clarear, como vamos estar juntos em outros cenários, outras Expo Cristã e outros eventos juntos, mas é fazendo o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo junto, que a gente vai nos habilitar e a gente vai conseguir chegar nesse céu maravilhoso e a gente vai encontrar a gente como povo de Deus e lá vamos estar unidos. Então, eu tô aqui hoje, tá aqui o nosso livro, né, que a gente tá aqui lançando. Deixa eu fazer só uma perguntinha ainda nesse Você falou que fala pra caramba, mas eu que falo mais, hein? Muitas mães, muitos pais vão ter acesso a esse corte que a gente está produzindo aqui. Legal. Existe dor? Existe, melhor dizendo, cura para essa dor? Sempre foi Deus. Um Deus do tamanho do nosso. E seria muito pequeno da minha parte não conseguir enxergar Deus em tudo isso. Como eu falei, né, anteriormente, o meu filho se sacrificou para salvar milhares. E precisa ter um entendimento. Precisa estar muito alicerçado para que a gente consiga entender, depois de tudo que passei, essa continuidade e ver que Deus está no comando e sempre teve todo momento. Nunca questionei Deus, sabe? Mas se tudo que acontece aqui é da permissão do nosso Senhor, não há uma folha de uma árvore que não caia, né? E Ele conhece a gente na intimidade, no âmago, Ele te conhece pelo nome. Se a gente tem um Deus do nosso tamanho que permite todas as coisas, Ele está olhando lá na frente. Sim. E por acreditar nisso, e porque crer que o Senhor que está nesse bar, a gente conseguiu chegar onde eu cheguei. Conseguimos prender um vereador com mandato, 5 vezes vereador, um pai 4 vezes deputado estadual, uma família muito influente na política do Rio de Janeiro. As pessoas não acreditavam que conseguiria ser preso. Ele mesmo não achava que nunca seria preso. Depois conseguimos aprovar uma lei que se chama Lei Henri Borel, que leva o nome do meu filho. Hoje talvez seja um dos maiores mecanismos de proteção da criança e adolescente do nosso país. Isso só por acreditar no nosso Senhor. Ali, fazendo justiça, Deus, que nós temos um Deus de justiça, e eu consegui fazer justiça, e estou conseguindo em todas as esferas, ali contra o algoz do meu filho. E aí hoje eu sento, e mais um sentimento de justiça, mais a justiça sendo feita. Hoje, como vereador, eu sento no lugar que foi um dia do meu algoz. Porque nós temos um Deus que transforma a maldição em bênção. Então, o dia que o algoz, o assassino do meu filho, aquele que me prejudicou, esteve sentado, é onde hoje Deus me honra e me dá essa posição. Então é nesse sentido que é crendo em Deus, com muita dor sim, é muito difícil continuar a caminhada sem um filho. Meu primogênito, meu menininho, lindo, olho azul. Mas eu tenho certeza que eu vou encontrar meu filho de novo um dia. E é nessa luta, nesse credo, e é crendo que eu vou encontrar meu filho de novo um dia, é que a gente tem lutado para salvar outras crianças. Sem ser nada, conseguimos aprovar a lei. Hoje a Lei Henri Borel saiu agora, Jornal O Globo, 4.600 medidas protetivas para crianças somente no Rio de Janeiro. Quer dizer que nós salvamos 4.600 crianças. Sem a Lei Henri Borel não teriam sido salvas 4.600. Distrito Federal, 1.500. Rio Grande do Sul, 1.470. A proporção a gente nunca vai conseguir imaginar. Fora as que estão sendo salvas agora, pelo que a gente está falando aqui. Mas Deus sabe. Precisava levantar alguém, e é na dor que Ele nos forja, né? O vaso, ele é lapidado ali pelo olheiro, ali no fogo. Então, nesse sentido, eu tenho me lapidado, mas simplesmente por levantar a mão e falar assim: Senhor, eis-me aqui. E por eu ter levantado a minha mão e falar: Deus, eis-me aqui, a gente tem conseguido algumas coisas. Mas é muito difícil, sim, continuar a caminhada. Mas seria muito mesquinho da minha parte, e seria uma hipocrisia muito grande, com todas as possibilidades de fazer, de coisas que a gente tem conseguido fazer, possibilidade de fazer no futuro, de eu me acovardar. Então, nesse sentido, eu tenho continuado a caminhada. A questão das leis, só para a gente exaurir esse tema, a questão das leis, você não acha que ainda está muito branda a questão das leis para as pessoas que cometem esse tipo de ato contra um ser humano? Bom, pois é, o nosso país hoje
desde a década de 70, o foco é o crime e o criminoso. Quem tem direito é o criminoso. É a saidinha, a indulto de Natal, a visita parlatório, enfim, o criminoso tem um monte de benefício. Te pergunto, quantas vezes os direitos humanos me ligou como vítima? Nenhuma. Não tive apoio psicológico, psiquiátrico, financeiro, nada. Somente se não fosse eu levantar, trabalhar, caminhar e Deus no barco, eu estaria hoje aí, talvez aí no pó. Neste sentido, porque é muito difícil. Se você me perguntar, Leniel, já teve vontade de se suicidar? Sim. Já tive vontade de dar cabo da minha vida, porque do dia pra noite você recebe a pior notícia da tua vida. De uma criança que você prospectava ser um novo médico, um novo bispo, um novo pastor, alguém que fizesse um novo desenvolvedor da vacina, alguém que fizesse a diferença na sociedade. E do dia pra noite meu filho estava morto, assassinado. Então, quando eu olho essa realidade, que o foco não era a vítima, que o país, o crime compensa no nosso país, no Brasil hoje o crime compensa. As pessoas chegam pra mim, bispo, e falam assim: Leniel, você tem que lutar por prisão perpétua, por pena de morte. Opa, sim, pena de morte talvez nunca. Carta magna, a gente nunca terá. Pena de morte, talvez prisão perpétua, talvez um dia nesse país. Mas vamos falar o que existe aqui hoje? Progressão do regime de pena. O cara pegou 50 anos, assassinou uma criança e vai cumprir 3, 5. O cara assassinou uma família inteira, matou uma família inteira, cometeu um crime e sai pela porta de frente. Pegou 300 anos de cadeia, crime contra o Estado, contra o patrimônio público, o meu dinheiro e o seu. Acabou com o Estado, pegou 300 anos e cumpre 3 anos, 5. Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente precisa falar com responsabilidade do que existe hoje. Acabar com isso. Pegou 40 anos, cumpre 40. Pegou 10, cumpre 10. Pegou 5, cumpre 5. Não é isso? Não de dar benefício pra... Poxa, calma aí. É praticamente premiado. As pessoas estão sendo premiadas por produzirem pelo crimes. Crime. Sim. E eu te pergunto, olha do outro lado, e o meu filho? Bispo, a justiça, pra mim, como vítima, né? O meu filho é uma vítima fatal, eu me tornei uma vítima indireta, que eles chamam, vítima de ricochete. A justiça, ela vale muito no direito civil. O senhor me rouba um celular, eu lhe processo, você vai me devolver um celular de valor mais X de dano moral. Sim. Isso é justiça. Agora, e o meu filho? O que a gente vai fazer para trazer o Henry de volta? Nada que a gente fizer. E não adianta, porque... Lá no Velho Testamento, aqui nesse país, lei de talião já valeu um dia aqui, olho por olho, dente por dente. E hoje, como a gente vive o evangelho da graça, isso não existe mais. Talvez a justiça valesse, né, naquela época, tiraram a vida do meu filho, eu tiro uma outra vida, mas isso não cabe mais. A gente está no evangelho da graça, Jesus traz a graça pra gente. Então, mas a gente tem um Deus de justiça, não de vingança. Mas a gente não pode nos acovardar de trazer a pacificação, porque o ser humano, ele só respeita o que ele teme. Entendeu? E isso foi assim desde que o mundo é mundo. Não é isso? O pecado veio de Adão. E Deus falou para Adão ali no Éden, falou assim: não coma do fruto, não coma, Eva, não coma. E ele ainda assim foi lá. Depois veio a Caim, matou Abel, filho de Adão e Eva. O pecado está no mundo há muito tempo. Assim como essa coisa do crime, tá lá os filhos de Adão e Eva, quanto tempo cometeram. Agora, se eles se fosse passado pano, continuado ali que não ia dar em nada, a criminalidade só tende a aumentar. E é por isso que o Rio de Janeiro está assim como nós estamos hoje. Você acredita ao Estado, por exemplo, essa tragédia que nós vivemos essa semana? Você acredita ao Estado esses acontecimentos, a omissão do Estado? Bom, a gente tem vários problemas nesse sentido. Tem sim o problema de cada um, né? O ser humano é mau, o ser humano é pecador, né? Tem muitos ali que em contrapartida tem uma mãe orando.
tem uma mãe que está jejuando, que está orando, que está indo no monte pelaqueles ali, né? Mas também tem o problema social, o problema da ausência do Estado, sim, entendeu? Bispo, se a gente falhar, e a gente está falhando, o tráfico não vai falhar. É verdade. E nós estamos falhando como sociedade, sim, o Estado está falhando. Por quê? Ali, eu queria que as pessoas pudessem visitar um Degase. Acho que todo mundo nessa vida deveria visitar um Degase, o menor infrator. A última vez que eu estive no Degase, eu chorei, né, copilosamente. Ali um adolescente chega para mim e fala assim: tio, só me dá uma possibilidade de me capacitar e me dar um emprego, que eu não faço mais isso. E se a gente não fizer isso, o tráfico não vai falhar, o tráfico vai dar essa oportunidade. Porque um dos melhores empregos do mundo é o tráfico. Ali você já acorda, já está perto do trabalho. Ali você, de vapor para gerente do tráfico, é um pulo, é rápido. Se você tiver que trabalhar, para você entre ser estagiário e virar gerente numa empresa, são anos, décadas, correto? De trabalho, de muito esforço, de dedicação, de muito estudo. Ali não, só basta você se dedicar e estar ali disponível para o tráfico. Fora o economicamente. Ali, em contrapartida, tem uma mãe que não tem o que comer. Tem ali uma criança que não tem o que comer. E aí eu falo isso com propriedade, porque nessa semana foram presos, nesses 130, tinham 10 crianças ali adolescentes. Sim. 10 ali adolescentes que alguém falhou, o Estado falhou, a mãe tem responsabilidade? Sim, talvez tenha. Mas também, às vezes, ela não tinha onde colocar. Não tinha um abrigo, não tinha uma creche, não tinha ali o esporte. Esporte salva vidas. Se a gente tem andado no mundo e o mundo tem avançado de uma maneira, e se a gente não entender como espiritual, e a gente fala de espiritual para quem é espiritual que está nos assistindo, se a gente não entender que o que rege nesse mundo e esse mundo jaz no maligno, as potestades desse mundo estão por aí, e Satanás sempre que vai querer, né, sabe que tem alguma coisa para acontecer, ele vai em cima de criança. Com Jesus foi assim, com Moisés foi assim, com José foi assim. Então, nesse sentido, é em crianças e adolescentes que eles estão indo. A família, bispo, já não é mais uma sociedade, já não é mais vista lá fora como algo de Deus. As pessoas já não casam mais. Os nossos jovens já casam se separando ou nem casam. Ali, eu tenho 41 anos hoje. Quando eu comecei ali na Tia Teteca, Jardim de Infância, lá na escola dominical, na Assembleia, que eu comecei na Assembleia, ali, numa turma de mais ou menos uns 35 alunos, eram mais ou menos uns 32 filhos de pais casados e uns 3 filhos de pais separados. Essa é a realidade do mundo na minha época, 30 anos atrás. Hoje, se a gente for na sua igreja, se a gente for na escola do seu filho, do seu neto, na escola do município, na escola do estado, escola particular, é o inverso. São mais ou menos 32 filhos de pais separados e 3 filhos de pais casados. E aí o que está acontecendo? Casamento, separação nunca é legal. Nunca é legal. Deus dá a separação para o homem por causa do coração duro do homem, ali na época de Moisés. Mas separação nunca é legal. E ali fica o homem tentando degladiar a mulher tentando degladiar o homem. E quem está sofrendo? As nossas crianças. E aí, nesse sentido, o Estado não está se posicionando, a gente não tem creches, a gente não tem escolas preparadas para isso, a criminalidade aumentando, crianças atípicas, só aqui no município de Rio, 40 mil crianças atípicas, fora 15 mil sem laudo, e a gente não está olhando para a nossa geração, para nossas crianças, e nós estamos perdendo essa geração. Bispo, a gente brincou muito de amarelinha na rua, pique-esconde, queimado. Isso não existe mais. Sim. Não é isso? Não existe mais, não é só nas comunidades, nas ruas. E nós estamos perdendo crianças para o tráfico. Nós estamos perdendo crianças para a criminalidade, para a obsolescência. Não é isso? Hoje eu faço enquetes, eu palestro no Brasil inteiro. Quando eu palestro em escolas, eu palestro em comunidades, e quando eu vou com didática com criança, quando eu vou falar assim para eles, quem quer ser jogador de futebol? 50%. Quem quer ser pastor? 10%. Quem quer ser bombeiro? 10%. Médico? 30%. Quem quer ser policial militar? 15%. Quem quer ser TikToker? 100%. Então o mundo mudou.
Há 10 anos atrás não tinha essa realidade. Exatamente. Tá entendendo? Então a gente tem que se posicionar. Precisamos. Querem ser TikTok? Vamos capacitar essa geração para ser TikTok. Hoje, inclusive, nós entrevistamos aqui o Marcola Maia, que eu quero te apresentar. Legal. Ele tem 6 milhões de seguidores. E ele falou o seguinte para mim, algo interessante. Ele falou, a gente cresceu, mas a gente não tem o nome. Essa profissão não existe. Qual é a minha profissão? Sou influencer. Olha aí, tá entendendo? Ele falou aqui. Não tem capacitação. Se meu filho quiser ser influencer TikTok, como é que faz? Tá entendendo? Então, se isso é uma profissão, se desenvolvemos essa profissão, a gente tem que desenvolver ela nas comunidades, regulamentar nas comunidades, trazer esses jovens para isso. Então, os nossos jovens estão se perdendo. E se a gente não olhar como povo de Deus, né, o que tem de espiritual por isso, Satanás foi na família. Sim. Como ele não conseguia ir mais no homem em si próprio, aquele Satanás feio, épico, né, da época medieval, né, chifrudo, isso não existe mais, bicho. Tá entendendo? Isso não tá mais por aí, entendeu? E aí ele se disfarça e tá indo nas famílias. As estratégias são outras. São outras. E a família tá se dando dilacerada. As nossas famílias estão sendo dilaceradas, as crianças estão se perdendo. Olha que coisa interessante. Eu nunca acordei de manhã, levantei a mão, Senhor, eu quero ser pastor. Eu nunca fiz isso. E aí, daqui a pouco, por forças do planejamento de Deus, e quando eu vi, eu estava num seminário, e daqui a pouco já estava dirigindo um campo missionário, e daqui a pouco eu já estava pastoreando, não é? Como é que é essa história? Qual dia que você acordou, levantou as mãos e falou, Senhor, eu quero ser vereador? Isso nunca houve. Na verdade, aqui é o rio correndo pro mar, né? É o Senhor, e eu não quero parar na barriga de uma baleia, entendeu? Eu não quero fazer igual o Jonas, então eu tô indo de acordo com o que Deus está me mandando. Eu sou engenheiro de profissão, sou pós-graduado, mestrado em engenharia, bem sucedido, empresário, e comecei a entender que a política é um caminho. Sim. Sem a política, e se a gente tampar o sol com a peneira, ou querer se afastar, a política é o que rege as nossas normas, é o que rege os nossos próximos planos de governo, a nossa sociedade, e a gente entrega na mão, 4 anos na mão do político, a nossa vida. O que a gente vai comer, o que a gente vai gastar dos nossos impostos, da onde vai ser empregado o nosso dinheiro, as nossas políticas públicas, se sim ou não. A nossa vida é entregue durante 4 anos. E aí aqui é o rio correndo por mar, acabando vendo que muito poucos soldados nessa luta em prol da criança e adolescente. Eu nunca imaginei que seria vereador, na verdade eu nunca imaginei ser político. Eu era muito distante dessa realidade política, até o momento que Deus me levanta e fala assim, a gente precisa avançar. E Deus tem pressa. Deus tem pressa porque somente aqui no Rio, do ano passado para cá, 9 mil casos de abuso sexual infantil registrados. Hoje, a cada 1 hora, uma criança é vítima de violência sexual aqui no Rio. A Unicef fala que 7 a cada 100 registra. Então, se a gente arredondar para 10%, foram mais ou menos 90 mil casos de abuso sexual infantil somente no Rio de Janeiro. E ninguém falando sobre isso. Ninguém fazendo nada sobre isso, né? Isso em casas, empresas, todos escola, os lugares, igreja. Todos os lugares. A violência, né? 84% da violência ela é praticada dentro dos lares, né? Pai, mãe, tio, avô. Mas quem deveria proteger não está protegendo. Então o papel da igreja é muito importante, o papel da escola é muito importante, o papel das UPAs, das unidades de saúde é muito importante. Assim como o papel da assistência social, mas não é cada um fazendo de uma forma individualizada, a gente precisa fazer uma forma intersetorial, uma forma de todos envolvidos. O papel da igreja, junto com a saúde, com a educação, com o conselho tutelar, com a delegacia de polícia, com os pais e as mães. Por quê? Chegou no momento já que a gente já entendeu que criança e adolescente é prioridade absoluta. Não sou eu falando, tá lá na Constituição da República desde 88.
O Estatuto da Criança e Adolescente tem 35 anos. Ele fala, criança e adolescente ele é prioridade absoluta. Então chegou no momento da gente realmente tratar criança e adolescente como prioridade absoluta. Então, por exemplo, aqui no município do Rio de Janeiro, do qual sou vereador, nós vamos agora votar a LOA, né, o orçamento do próximo ano. Primeiro criança e adolescente, ele é prioridade absoluta, não vamos primeiro trabalhar criança e adolescente. Mas realmente é isso que é feito? Não é isso que é feito. Não. Rio de Janeiro, nós temos 38 secretarias no nosso município, nosso prefeito Eduardo Paes. Sim. Temos do idoso, do racismo, temos do envelhecimento saudável, da juventude, mas cadê da criança e adolescente? Já chegou o momento da gente tratar, tanto nos municípios quanto no estado, que criança e adolescente realmente é prioridade absoluta. E vendo isso, Deus sabendo e olhando isso tudo, a gente não tinha referência nessa luta. E é nesse sentido que eu estou aqui. Levantei minha mão, falei, Deus, eis-me aqui, faça a sua vontade. E nesta vontade, a gente chegou na vereança. Antes de falar desse livraço aqui, pessoal, dispensa comentário. Daniel Borel é um ícone aqui da política, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Um cara respeitado, um cara com história, um cara que a gente se emociona em estar batendo esse papo aqui. Meu irmão, deixa eu te falar. Você falou aqui pra mim, tá gravado, a galera escutou. Lógico. O corte vai bombar. Vamos lá. Você falou pra mim e que você não tem nenhuma tendência, não quer pegar nenhuma carona, você não quer viajar dentro de um ventre de um peixe grande. Não, tô fora. Não é? Você tem consciência de que Deus vai te levar para caminhos maiores? Amém. Você tem consciência? Ô bispo, se ele tá te revelando, eu recebo, tá? Já tô aqui, Senhor, ouve seu filho, Senhor. Não, olha, vambora. a gente está aqui na Expo Cristã. Ele não veio aqui falar de política, ele não veio aqui fazer política, mas ele não consegue andar, porque as pessoas entendem, respeitam a história dele. Isso vai ser uma coisa natural. Amém. Não que a Câmara Municipal não seja importante. É muito. É muito importante. Mas a gente precisa de gente igual a você em Brasília. Isso aí, principalmente o momento que a gente está vivendo. A gente precisa de gente igual a você em Brasília. E vou te falar, não é nem revelação, vai ser apelo. Ô, Senhor, então, vai ser apelo. Vamos jejuar juntos. Eu já vou falar aqui diante de todo mundo que ninguém me peça voto, porque meu voto é teu. Pô, que isso. Ok? Não vamos. Porque se você se lançar um pré-candidato a deputado federal, se você entender que é um chamado, você pode ter certeza que uma legião de pessoas vão te seguir. Amém. Porque é uma bandeira de fato que precisa ser levantada e essa voz, ela precisa clamar mais alto. Como eu falei, assim, Deus sabe de todas as coisas. Sim. Né? Eu nunca me imaginei estar nessa posição, assim como também nunca me imaginei perder um filho. Nunca me imaginei. E nesta, né, caminhada, a gente tem andado, graças a Deus, foi um dos mais votados no Rio de Janeiro, com muito pouco recurso, somente crendo, me disponibilizando. E eu acho que a gente realmente precisa, sim, né, de voos maiores, a gente precisa lutar em Brasília, sim, poucos parlamentares nessa luta. E eu ando, né, em todos os meios, a justificativa deles era que criança não vota. E nessa de criança não votar, muito poucos políticos lutando em prol dessas crianças. Só que eles esquecem que foram crianças um dia, que tem filhos, que tem netos, e que essa geração que a gente está deixando aí é uma geração que a gente pode perder se não se levantarem políticos bons, políticos em prol dessa geração. Então, a gente tem realmente tendo que avançar. Tenho falado não só aqui no meu município, mas outros municípios, outros estados, tentando trazer novos parlamentares. Criamos uma frente parlamentar interestadual lá em Brasília, recentemente, né, com outros parlamentares, para que a gente consiga se comunicar e com esses guerreiros a gente já começa a avançar. Deus tem pressa, bispo. A gente não pode esperar para ano que vem, a gente tem que fazer agora, entendeu? E foi nessa que a gente chegou até aqui, é nessa que a gente está avançando, já desenvolvendo algumas políticas públicas que estão sendo copiadas em outros municípios,
mas a gente precisa fazer de uma forma muito rápida, porque as crianças estão perecendo. O número é gigante de crianças que estão sendo assassinadas, violentadas, porque a violência ela é mais comum do que a gente imagina. E não só violência física, psicológica, institucional, moral, sexual. A violência sexual para a criança ela é mais agressiva do que a própria violência física. Novas meninas, novos meninos que seriam novos diáconos, bispos, pastores, líderes que estão se perdendo por causa do trauma da primeira infância. Satanás está indo nas nossas crianças e a gente precisa se posicionar. Muito pesado, muito pesado. E a gente precisa se levantar. Por isso, quem estiver nos assistindo, acho que a gente tem andado aqui na feira junto, falei com vários líderes religiosos, vários pastores, bispos, e eu acho que o sentimento ele é comum de todos se unirem para a gente trazer essa realidade para essas igrejas de prevenção. Olha, pela capa, a gente está vendo que é um livraço. Envia-me. Do que se trata? Fala pra gente. Bom, como eu falei aqui, né? Falei um pouco. A gente viu que a violência também tá nas igrejas, né? Só no meu mandato aqui, pastor, bispo, eu falo de forma muito triste, mas só no meu mandato a gente já prendeu dois líderes, um diácono, outro pastor, dentro de comunidades, fruto dessa violência, um abusou de umas meninas, outro abusou de um menino, e assim, a gente precisa capacitar as pessoas dentro das igrejas. Vai tratar com criança, vou trabalhar com criança, tem que puxar a ficha criminal. Sou como bispo, sou como líder. Né? Porque às vezes, bispo, eles cometem o crime lá no Pará e estão aqui no Rio, cometeram lá na Bahia e vieram pro Rio e vice-versa, tá entendendo? Então, o lugar do lobo mau... no Rio mesmo, só mudou de endereço. Sai da Baixada Fluminense, vem pra capital, ou vice-versa, ou vai pro interior. Muitas pessoas não gostam de ir na delegacia, de denunciar, ficam constrangidas de denunciar. Verdade. E isso acaba dando legalidade para um ser como esse sair cometendo um monte de atrocidade com criança. Verdade. E assim, ali é muito fácil. Vai trabalhar no Kids. Onde que esses perversos vão trabalhar? É onde tem criança. Tem criança na igreja? Tem. É no Kids, na escola dominical, nos retiros. Num caso, eu vou contar um caso rápido aqui que aconteceu. O tráfico liga pro meu gabinete, né, numa comunidade do Rio, falando assim: Leniel, que a gente queria ajuda, porque Leniel virou posto Ipiranga, tá, bicho? Muito poucos aí, então a gente tem, né, ganhado autoridade, capacidade. E aí o tráfico, um líder religioso aqui, local, um diácono. O que acontecia no passado? Quando se pegava um abusador, um pedófilo dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, ele matava, né? Isso acontece ainda nos dias de hoje. Mas ali eles entenderam que pra que eu vou trazer esse crime pra minha mão? Pra que eu vou trazer esse sangue pra minha mão? Sim. E aí começaram a entregar pro padre, pro pastor, pro bispo, pro líder religioso local. E foi isso que aconteceu nessa comunidade. Pegaram-se o pedófilo, entregaram pro pastor. O tempo passou, se esqueceu, o pastor presidente, e botou pra trabalhar com quem? Com criança. Bispo, num retiro, ele abusou de 3 meninas. E ali, né, uma daquelas meninas era parente do gerente do tráfico. A mãe procura e ali ele se evade da comunidade, ele some da comunidade. Foi aí que me procuraram. E eu vou lá, converso com as mães, falo de lei em Riborel, falo se elas iriam comigo na delegacia de polícia. Delegacia de polícia não é um lugar legal, é um lugar ermo, não é qualquer um que quer, né, ser humanizado, né, ir lá e ser bem tratado. E esse é um trabalho que eu tenho feito com a Polícia Civil, com os nossos delegados. Vamos humanizar, cara, ali são vítimas, enfim. E ali a gente vai na 34DP e o delegado investiga, em 2 semanas entendeu que deveria pedir a prisão, pede, o Ministério Público, foi preso. O senhor tá entendendo? E depois que foi preso na comunidade do Batã, debaixo da cama. Então, assim, é muito triste como cristão, como evangélico, a gente falar sobre isso. De que foi preso um pastor, um diácono.
Tá entendendo? Então, se existe, a gente tem casos, a gente tem que tratar essa realidade com compromisso, nosso compromisso da gente com as nossas crianças. Porque Jesus falou isso. Além de falar que o céu é das crianças, ele fala o seguinte: tome cuidado dos nossos pequeninos. Ai de você de fizer alguma coisa com nossos pequeninos, é melhor você botar uma corda no pescoço e se jogar no mar do que cometer um crime contra a criança. Jesus fala sobre isso. Então, neste sentido, a gente tem que proteger essas crianças que são nossos futuros pastores, os nossos futuros líderes. E o livro traz essa realidade, esse papel, essa importância da igreja, nós como povo de Deus, da gente fazer igreja de dentro para fora, da gente ter um compromisso com as nossas crianças, criar protocolos. Já fizemos isso na Nova Vida, por exemplo. Nova Vida hoje, se você for trocar a fralda de uma criança, aparece lá no telão. Não vai ser a pessoa que está lidando com a criança, é o pai que tem que ir lá, a mãe que tem que ir lá trocar essa criança. Criança chega lá, vai fazer um desenho lúdico, Jesus no barco, desenha um órgão genital, opa, tem alguma coisa errada. Sim. Então a gente precisa também capacitar nossos profissionais que vão lidar com as crianças. Calor de 40 graus, bispo, chega na escola dominical de moletom, no Kids, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa para esconder. Então a gente precisa capacitar nossos profissionais que vão lidar com as crianças. Então, essa é a importância. Vai lidar com criança nas igrejas, a gente precisa capacitar e ter um olhar diferenciado. Você já pensou em fazer tipo gabinete itinerante para falar sobre esses temas pelo Rio de Janeiro? Você já faz isso? Bom, a gente está aqui também na Expo Cristã tentando falar um pouco sobre isso. Fizemos já em feiras. Não deixa de ser um gabinete itinerante. Feira Mamãe e Bebê, a gente está lá. Na própria Corridas, a gente está lá. Eu acho que é uma proposta de a gente estar junto. Na verdade, o que eu tenho feito hoje é aonde nos chamados a gente está indo. Maravilha. Infelizmente, eu sou um só, né? Sim. Então a gente precisa de mais guerreiros, mais pessoas. O meu gabinete já está ficando pequeno em relação ao tamanho do problema. Todo dia nós somos acessados por conselheiros tutelar pedindo ajuda, pelos próprios pais, professores, pessoas que querem de alguma forma esse auxílio. Chega nas escolas e as pessoas não sabem o que fazer. Chegam nas igrejas e as pessoas não sabem o que fazer. Fala com quem? Fala com o pastor? Fala com quem? Com o que eu faço? Se identificar, eu faço o quê? Então chegou no momento da gente trabalhar essa pauta de uma forma realmente com compromisso. E essa questão do gabinete itinerante é o que a gente está tentando implementar. Mas já estou aqui e faço aqui, pessoal, estou aqui disponível. Recebemos agora, né, Bispo, o convite de estar... Rede social, fala pra mim, qual é? Leniel Borel, lá na rede social. A gente tem uma rede social grande, mais de 1 milhão de seguidores. Leniel Borel lá, no TikTok também, é tudo Leniel Borel, lenielborel.com. Estamos com a equipe lá tentando receber essas denúncias e de alguma maneira acessar, processar e ajudar. Esse é o nosso trabalho. Olha, se você não teve a oportunidade de conhecer esse cara brilhante, eu vou te dar uma dica. A Expo Cristã abriu um espaço para ele aqui na Rua H, ok? E a gente vai estar ajudando aí a montar esse espaço e provavelmente daqui uns dias a gente anuncia aí os dias que ele vai estar aqui atendendo a todos. Obrigado. Com o Instituto Henri Borel. Vambora. Não é isso? É isso. Deixa eu falar só mais uma coisinha. Como que adquire esse livro? Fala pra mim. Bom, Bispo, hoje a gente praticamente está levando nas igrejas, né? Sim. Nos momentos que a gente vai palestrar, que a gente vai ministrar, ele está levando. Mas acabei de receber aqui do amigo do Start ali, também uma plataforma que a gente vai lançar ele. E entra em contato aqui com o Expo Social, com o nosso Bispo, ou nosso Instagram, e quiser adquirir o livro, ou a gente aqui tá de coração aberto. O negócio é que você leia e nos ajude a salvar as nossas crianças. Maravilha, gente. Olha, a gente tem que acabar porque ele tem muitos compromissos. Porque dava para rolar a tarde toda aqui, batendo esse papo bem bacana aqui. Eu confesso que eu tô emocionado. Tem aquele dá pra fazer Eu tô até sem palavras, tô até Obrigado, sem argumentos. Mas vamos terminar assim. Hoje a gente está falando com gente que faz. Amém. Você falou que eu já te dei uma medalha, né? Então hoje eu vou te dar um troféu. Não é possível. Porque todas as vezes que eu me deparo com pessoas que correm
para salvar pessoas, que se apressam para ajudar pessoas, pés que se apressam para fazer algo em prol do ser humano, a gente precisa presentear, ainda que seja algo singelo. Obrigado. Mas a gente precisa. A Expo Social, em 2025, está com a proposta de juntar o atletismo com o social, ok? Então, todas as vezes que a gente está fazendo projeto, a gente está fazendo corrida e ação social junto. Inclusive, dia 29, a gente vai estar fazendo uma corrida aqui no Parque Olímpico da Barra. Uau, que legal. Okay? Vou estar lá. É a Night, a corrida da Night. E eu quero muito a sua presença lá. Vai ser um prazer muito grande. Conta okay? comigo, bispo. Deixa aí uma consideração final para o pessoal. Deixa aí uma palavra de consolo aí para alguém que possa estar triste nesse momento. Bom, por favor. Primeiro, se eu puder, não desista. Se eu puder estar falando para você aí que está assistindo a gente, pode ser que tenha alguém agora nesse momento, né, que está aí querendo desistir da cabo da sua vida ou desistir das circunstâncias. Nós vivemos dias muito difíceis. Não desista, assim como eu não desistia. Não desisti de ser pai novamente. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de hoje novamente de ser pai. Quero dizer para você que não desista, né? Hoje eu tenho a responsabilidade da infância nas nossas mãos de salvar alguém. Então, a responsabilidade é nossa, é minha, é de todos. Que o dever de todos, proteger a criança é um dever de todos. Dever do Estado, é dever da família, é dever do vizinho, é dever de você que está nos assistindo. Então, muitas pessoas hoje, né, têm se colapsado, têm se entregue à depressão, à ansiedade, né, estão se consumindo fruto desse mundo globalizado, né, dessa questão que a gente falou um pouco aqui, né, dessas potestades que regem esse mundo, que vão nos depreciando. Mas você é muito importante para Deus, nós somos muito importantes para Deus, bicho. Eu queria deixar para quem está nos assistindo, não desista, assim como não desisto do meu filho, dos meus filhos, não desista dos seus filhos, não desista dos seus propósitos, não desista dos seus desafios e do teu ministério, porque se a gente desistir, é o que está acontecendo, de que tem aumentado demais essa criminalidade, aumentado muito esse sentimento de insegurança, e o papel da igreja, e esse é o chamamento que eu queria fazer aqui agora, chamar o povo de Deus para estar com a gente. Povo de Deus, venha com a gente nessa luta. Você que está aí na sua igreja, fale com o seu pastor, fale com o seu líder religioso, da gente estar junto nesse propósito de salvar vidas realmente. Então, esse é o recado que eu queria deixar para todos que estão nos assistindo. Eu já quero deixar agendado aqui, vou te levar no meu ministério. Meu ministério fez 73 anos novinho. Agora. Novinho. E eu quero muito te levar lá. Quero muito que você possa falar um pouquinho, né? Você possa ali liberar uma palavra que possa trazer conhecimento e também acalentar alguns corações daquele lugar. Já estou disponível. Olha, é tudo ao vivão. Uau. Né? Aí eu coloquei a mão para trás assim, para pegar um troféu. Aí tem primeiro, segundo, terceiro colocado. Olha só o que veio. Primeiro colocado, cara. Uau. Você obrigado. sempre primeiro colocado. Amém. Porque o que você faz tem muita excelência. É o troféu Corrida para Todos. Porque é o que você tem feito, correndo para salvar vidas. Eu quero louvar a Deus mais uma vez pela tua vida, tá? Deixa eu passar aqui as tuas mãos. Ó, obrigado. Aqui, ó. Legal. Primeiro colocado. Deixa eu segurar atrás aqui, ó. Pô, lindo, né? Corrida para Todos, né? Primeiro colocado. É simbólico, né? E quero estar junto também nessa caminhada, nessa luta. Vou deixar aqui. Acho que é uma luta que Deus sabe, tá olhando lá na frente. A gente precisa realmente salvar vidas, salvar pessoas, ajudar pessoas, porque é isso que a gente vem pra cá, né? Deus poderia sim aparecer aqui agora, falar de uma forma grandiosa. A gente tem um Deus maravilhoso e gigante, mas ele precisa de pessoas. E essas pessoas que estão nos assistindo que vão nos ajudar nessa luta. Obrigado, bicho. E conta comigo nessa luta. É isso aí, pessoal. Leniel Borel dispensa comentários, né? Muito obrigado aí por acompanhar até o final. Que Deus te abençoe. Olha,
Amém. Fica ligado aí. Fica ligado que vem coisa boa aí. Daqui só sai coisa boa. Valeu! Obrigado, Deus abençoe.